Como é que eu decidi entrar na área, né? Eu acho que a comunicação ela está dentro da gente. É muito difícil uma pessoa que entre na área da comunicação que ela, por essência, não seja comunicativa, não goste de se comunicar. Então, comigo aconteceu desde criança, nas festas familiares, eu organizava as apresentações dos meus primos, era de família muito grande, e depois foi acontecendo naturalmente, mas eu também tive um caminho que foi um pouco difícil tomar decisões para qual caminho seguir. Então eu fui primeiro da área de contabilidade, eu achava até que esse conhecimento nunca fosse servir para mim, e até que eu larguei tudo, voltei assim a estaca zero mesmo, larguei tudo e fui estudar. Então eu comecei na Fundação Rede Amazônica, foi meu primeiro contato com a comunicação e foi lá o meu contato com rádio, que até hoje está totalmente atrelado aí a toda a minha trajetória, né? Então, depois que eu comecei a comunicação, eu só quis me aprimorar mais. Comecei como técnica, depois fui para a faculdade, fiz o curso de rádio e TV, fui atuar no mercado, trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Depois fiz mestrado, fiz doutorado, fiz a minha segunda faculdade e sempre procurei me especializar na área. Mas eu sempre penso que mesmo diante de todas as dificuldades, de todas as conquistas, sem dúvida, se eu não fosse apaixonada pelo que eu faço, eu acho que eu não teria persistido. O que é interessante é que na área da comunicação, do jornalismo, a gente estuda com professores que são profissionais da área. E alguns servem sim de inspiração para a gente, né? Na minha família, eu sempre tive muito incentivo dos meus pais, que estiveram presentes em todos os momentos. Acho que um presente maior que eles poderiam ter me dado, sem dúvida, foi a oportunidade de estudar em boas escolas, para que eu pudesse, né, ter condições de me posicionar no mercado posteriormente, ter estudado numa universidade federal, ter feito faculdade também numa instituição privada, porque na época que eu estudei não era fácil você estudar numa instituição privada, era muito caro. Então isso tudo foi muito importante, foi uma base. O meu avô também teve uma influência muito grande nas minhas escolhas, porque meu avô gostava muito de política, de economia, e foi ele que realmente me ensinou a ler o jornal, a minha geração, uma geração que lia jornal impresso, né? Então, e ele sempre me dizia, mesmo que você seja mulher, você pode ser o que você quiser. Então, quando uma pessoa te fala isso na época que tu está se formando, é o que tu precisas ouvir para ter coragem de seguir em frente. Então, acho que foi isso. E durante a minha formação, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de estudar com grandes mestres, né? Pessoas muito importantes na minha formação. Eu trabalhei também com grandes jornalistas, trabalhei muitos anos no grupo da Rede Amazônica, depois fui para o jornalismo científico, conheci muitas pessoas. Na UFAM tive grandes mentores, grandes mestres. Tem uma pessoa que eu estimo muito, que eu digo que é meu pai na área da pesquisa, que é o professor Valmir Albuquerque, uma pessoa que eu admiro demais, né? E assim, foram escolhas de almas, né? Eu nunca tive a oportunidade dele ser meu orientador, mas ele sempre me orientou, mesmo que extraoficialmente, e até hoje, quando eu preciso de um conselho, de um colo, eu acho que o jornalismo, eu tenho certeza, durante a sua trajetória, nós tivemos muitas crises, já tivemos que enfrentar muitas crises. É uma profissão que ela cresce, né, na base dos conflitos. Se a gente for olhar, né, toda a história do jornalismo, inclusive o jornalismo aqui no Brasil, a gente sempre teve que se posicionar. A gente vive hoje um momento de grandes conflitos, sem dúvida, com a questão da pós-verdade, né, dentro desse cenário de desinformação, popularmente conhecido, né, como o cenário das fake news, mas na pesquisa a gente chama de desinformação. Então, é necessário mais do que nunca que os jornalistas se apropriem dos seus fundamentos, sabe? Que eles entendam o seu real papel e se posicionem, se imponham respeito com a profissão, com as suas figuras públicas, e eles não permitam de forma alguma que alguém queira nos rebaixar. Então, só pode ser seguro o jornalista que conhece a sua base,
que tenha uma preparação intelectual, não somente técnica, para que ele possa argumentar e que ele possa realmente bater de frente com quem queira entrar na nossa seara e falar por nós. Nós temos a voz, nós, as vozes dos jornalistas são nossas vozes. Nós não precisamos que outras pessoas falem por nós. Então nós sabemos como fazer a informação com responsabilidade, com ética, com a verdade, e esse é o nosso escudo. A gente não pode se deixar abalar. Então eu vejo que, diante de todos os conflitos que a gente tem assistido hoje, o nosso grande desafio é buscar nas nossas raízes, nas nossas epistemes, nas nossas teorias, as explicações e a segurança para que a gente consiga seguir em frente. Essa questão da tecnologia digital, outras questões, elas vão surgir sempre com o passar do tempo e nós vamos nos apropriar sempre como fazemos, né? Mas diante desse cenário de incertezas, onde a sociedade tudo começou abalando a nossa área. Hoje, a sociedade como um todo é abalada com as fake news, né? Então, eu tenho certeza absoluta que isso só vai ser mais um grande problema para nós resolvermos e seguirmos em frente. O jornalismo não vai morrer. Eu já vi algumas situações, sim, algumas amigas que já sofreram preconceito, já deixaram de ocupar cargos, mas eu sempre, graças a Deus, eu nunca tive problemas por ser mulher, né? A minha primeira área de atuação dentro da comunicação foi a área de rádio e TV, né? A minha primeira formação é em rádio e TV. Então eu fui produtora executiva, diretora, né? Eu fui produtora de programas, cuidei de programações, fui chefe de reportagem. Então eu ocupei muitos cargos de chefia, de liderança dentro de emissoras de TV e rádio. Então, de certa forma, eu penso que a gente tem que estar preparado. A gente busca tanto a questão da igualdade, então mesmo sendo mulheres, nós precisamos estar preparadas para ocupar esses cargos. Então eu sempre estudei muito, sempre viajei, me inteirei das tecnologias disponíveis, dos formatos, das novas tendências da comunicação. Então durante muitos anos, até mesmo como gestora de curso, né, coordenadora acadêmica, coordenava laboratórios, corpo docente com vários homens, então isso nunca foi um problema, né? Então eu penso que realmente nós temos que mostrar que estamos preparadas e brigar de forma igual para ocupar os nossos lugares por mérito. Ter feito doutorado em Amazônia, né, foi uma concretização de uma vida toda, porque eu sempre fui muito apaixonada pela minha terra. Assim, eu nunca tive planos de ir embora de Manaus, nunca tive planos de sair do Amazonas. Sempre quis estudar e voltar. Nunca quis ficar fora daqui, né? Eu sou muito terra, eu gosto de estar com as minhas raízes, eu gosto de estar com a minha gente, eu gosto de estar vendo a vida acontecer, o cotidiano na minha terra. Então, ter feito esse doutorado só me deixou mais preparada, mais sensível, né? Porque antes de qualquer coisa, acho que a mudança acontece dentro da gente na construção de uma tese. E quando você escreve uma tese sobre um objeto de estudo que você tanto ama, que no meu caso foi escrever sobre rádio, pesquisar sobre rádio, isso te traz mais maturidade. E eu sempre procurei trazer todo esse conhecimento, e eu nem me apresento como doutora, né? As pessoas que comentam às vezes descobrem, né? E eu nem sempre, só quando eu estou em eventos acadêmicos, aí tem a questão da titulação, senão eu nem falo sobre isso. Mas isso te traz uma maturidade. Eu acho que um doutorado, principalmente com investimento público, né, a gente tem que trazer algum retorno para a sociedade. É isso que eu procuro fazer em todos os projetos que eu assumo como portal hoje. Lógico que a gente tem um veículo comercial que precisa se sustentar, a gente pensa em patrocínio, mas antes de tudo eu sempre penso de que forma que essas matérias, de que forma que o portal está ajudando nessa consolidação dessa identidade cultural amazônica, de que forma está ajudando as pessoas a difundir o trabalho dos artistas, como é que a gente realmente pode ajudar e fazer a diferença. Então acho que é esse o caminho, porque a gente é da área de humanas, né, dessas relações humanas e sociais, então não teria sentido se a gente não contribuísse com algo, né?
Sobre o futuro do jornalismo, especialmente para as mulheres, eu acho que o que eu vejo muito é que as mulheres têm se posicionado, cada vez estão liderando grandes projetos. A nossa secretária de comunicação do Estado é uma mulher, né? Também jornalista, né? E assim, já vivemos uma época que quem ocupava a maior parte desses cargos eram os homens. A gente já vê que as mulheres sim aparecem. As lideranças, as editorias dos veículos de comunicação também são mulheres hoje, são cargos ocupados por mulheres. Se você for fazer um levantamento, você vai ver isso, né? Então a gente vê que o quanto a mulher tem conquistado esses espaços, né? E o futuro do jornalismo, ele está muito relacionado ao caminho que a gente tem seguido, né, dentro desse cenário onde o jornalismo ele é necessário, né? A gente precisa informar as pessoas, a gente precisa desvelar as coisas, precisamos seguir cumprindo o nosso papel, né? Nosso papel de investigadores, nós somos porta-vozes da sociedade, dos órgãos públicos, a gente precisa levar informação para ajudar que as pessoas tenham uma vida melhor, né? Então, quando o jornalismo acompanha, de certa forma, as pessoas obtêm as suas respostas, a gente entende onde é que aquele investimento está sendo direcionado, para onde ele está sendo direcionado, se realmente os órgãos públicos estão fazendo o papel deles, né? A gente dá voz a quem não teria nenhuma maneira de se pronunciar. Então a gente segue sim cumprindo os nossos objetivos enquanto jornalistas. As tecnologias, as plataformas, as relações, elas vão se modificando porque a vida está em constante movimento. Então nós, enquanto jornalistas, dentro do campo do jornalismo, precisamos nos adequar também. E a gente ainda tem coisas muito importantes a definir. Eu tenho muita esperança de que a gente volte a conquistar a obrigatoriedade do diploma para o exercício profissional do jornalista. O próprio STF tem visto o quanto é necessário ter jornalistas responsáveis para atuarem aí, né, de fato, de direito, como jornalistas, e isso só fica muito claro cada vez mais que esse problema que a gente tem vivido avança, né? Então acho que a gente tem um grande papel e, como eu falei, ninguém pode falar por nós somos as vozes. Então, eu sou professora há quase 20 anos de jornalismo, né? Já dei aula em alguns lugares, né? Dei aula desde o ensino profissionalizante na Fundação Rede Amazônica, já dei aula na Uninorte durante muitos anos, na UFAM também, e meus alunos sempre me perguntaram, né? Em algum momento da vida deles, eles sempre me perguntaram: jornalismo tem futuro? Eu terei futuro como jornalista? Eu realmente estou investindo na coisa certa, né? E eu sempre digo que o sol nasce para todos. E dentro desses 20 anos de profissão como docente, como profissional da área do jornalismo, eu nunca vi ninguém que tivesse realmente talento, que se dedicasse à carreira, que não conquistasse os seus sonhos. Eu nunca vi. Porque o jornalismo ele é muito democrático. Então o talento, as técnicas você aprende na faculdade, você aprende num curso, né? Mas se você não tiver talento, se você não tiver dedicação, você não consegue consolidar uma profissão. Então quem tem talento, quem tem força de vontade, quem se dedica, quem acredita, quem estuda, quem corre atrás, muitas vezes a gente precisa se oferecer para trabalhar de graça, para aprender, e eu já vi tanta gente fazer isso, né? Então, quem acredita realmente no seu potencial e constrói todo um mecanismo para se tornar um grande jornalista tem grandes chances nesse mercado, porque é um mercado que tem muitas oportunidades e a gente está numa terra que é muito boa, né? O Amazonas, Manaus é uma terra em que tudo cresce a partir da dedicação. Então, eu acredito sim no jornalismo, eu acredito no futuro do jornalismo, eu acredito que as pessoas que realmente querem se dedicar, elas podem construir um plano de desenvolvimento profissional e pessoal, e elas podem sim se tornar grandes jornalistas e realizar seus sonhos a partir disso.